Bem-vindos ao Melo in Japan. Eu sou o Melo e hoje mais um episódio de Carona com o Melo. Hoje estaremos dirigindo um caminhão como aquele que está parado ali ao lado direito. 20 toneladas, é o padrão que se usa aqui no Japão, né? E hoje eu quero falar sobre as diferenças de dirigir caminhão nos Estados Unidos e no Japão. Japan versus America. Então, claro, ser caminhoneiro, truck driver, não é uma coisa muito fácil. É um trabalho que primeiro você tem que gostar do que você faz, né? Para começo de conversa. Tem que gostar de dirigir, tem que aceitar ficar muitas horas na estrada, muito tempo longe da família. Cada país tem suas vantagens e desvantagens, né? Eu, como já falei nos meus vídeos anteriores, eu nunca dirigi um caminhão no Brasil. Minha experiência de motorista no Brasil é bem singela. Eu só fui taxista por alguns meses, né? E só dirigi carros no Brasil. Agora, nos Estados Unidos eu aprendi a dirigir tanto carro quanto carreta, car carrier, carro de carregar carros, dump trucks e vários outros tipos de veículos assim. Até mesmo limusines, né? Agora, começar pelo Japão. O Japão é um grande desafio, porque além da barreira da língua, né, eu levei sorte que eu consegui uma empresa, como eu falo inglês, eu consegui um trabalho numa empresa que tem uma pessoa que fala inglês, que me ajudou a conseguir o trabalho. E como a gente trabalha com o Kuroneko, que é uma empresa, né, de logística, faz entregas, né, como FedEx, UPS, Correio, uma espécie de um correio privatizado, né? Então, nosso trabalho é bem simples, é só carregar de CD para CD, né? De centro de distribuição para centro de distribuição. Então, no meu caso, eu levei boa sorte disso, de eu não precisar tanto envolvimento da língua, que é... Meu japonês ainda é muito limitado, né? Mas... essa é uma das primeiras barreiras no Japão. A segunda dificuldade no Japão, que eu acho complicado aqui no Japão de dirigir, são as ruas e estradas. Muito bom o sistema viário deles, incrível o sistema de Kosoko, né, de expressways, é maravilhoso, tão bom quanto o americano. Só que é bem mais complexo, porque nos Estados Unidos, por exemplo, você pode entrar com uma carreta em quase qualquer rua. Claro, ruas residenciais não, né, mas eu diria que 80% dos lugares você pode entrar com um caminhão de carreta. E aqui no Japão, sendo otimista, talvez uns 40% das ruas você pode andar com caminhão. Porque são muitas ruas estreitas. Muitas ruas estreitas mesmo. E grande parte das ruas você não pode entrar com caminhão grande. Somente mesmo caminhões pequenininhos, né? Abaixo de 5 toneladas. Então, dirigir um caminhão de 20 toneladas como esse aqui, ou uma carreta no Japão, é um challenge, é um desafio. Claro, em qualquer lugar é um desafio, mas aqui é um desafio extra, por causa disso. Principalmente por quantidade de bicicletas, né? Uma das coisas difíceis do Japão é isso, quando você está principalmente em ruas pequenas, no meio da cidade, nas avenidas, há muitas bicicletas. E... eu considero o ciclista no Japão como o motoqueiro no Brasil. Os caras são loucos, entram em qualquer lugar e fazem todo tipo de coisa errada. Porque como eles têm aqui no Japão, eles têm o direito, é claro. O menor veículo é o que mais tem direito, né? Como deve ser. Então, infelizmente, muita gente se aproveita disso. E se você atropelar um ciclista aqui e fugir e matar a pessoa, ou machucar a pessoa, é cana. 25, 30 anos de cadeia. E com razão, né? Porque a vida aqui é dado valor, né? Como nos Estados Unidos também, né? Infelizmente no Brasil já não dá pra dizer o mesmo. Mas... então, o ruim do Japão é isso. Dificuldade da língua. E essa parte do dificuldade das estradas serem estreitas, né? Tem até estrada estreita em algumas partes. Tem uma tal de... tem uma rodovia que eu sempre pego ela, Higashimeihan, que fica depois de Kyoto, em Shiga para
para Nagoya, que é terrívelzinha. Bem estreita, eles pegaram duas linhas e fizeram virar três. Bem complicado, bem estreito mesmo, dá... Mesmo com experiência ali, tem muita hora que dá medo de dirigir naquele pedaço, uns 12 km ali. Mas fora esses detalhes aí, é muito raro você ver acidente, né? Claro, há acidentes no Japão, mas há muito menos acidentes no Japão do que nos Estados Unidos. Porque por conta também da limite de velocidade, né? No Japão, o limite de velocidade para caminhões é 80 km por hora, o que seria nos Estados Unidos um absurdo, que seria apenas 50 milhas por hora, né? Equivalência em milhas. 80 km são 50 milhas. E nos Estados Unidos é 65 milhas a maioria dos lugares, e em muitos lugares é 75 milhas, o que seria 103 km por hora em muitos lugares, e metade dos Estados Unidos é 120 por hora para caminhão. Então no Japão você dirige um caminhão com bem menos velocidade do que você dirige nos Estados Unidos. Então você não faz tanto quilômetro, não faz tanta milha, né? Como se faz nos Estados Unidos. Eu mesmo, no meu trabalho, eu faço uma média de 12 mil quilômetros por mês, que seriam 7.500 milhas. Enquanto nos Estados Unidos eu fazia a média de 20 mil quilômetros por mês. 12 mil milhas aí, para mais por mês. 3, 4 mil milhas por semana praticamente. Então a diferença é essa. No Japão, do Japão você dirige menos também, porque como a velocidade é mais lenta, né? Os lugares também são mais perto, é claro. Nesse meu trabalho especificamente, hoje mesmo esse trabalho eu vou rodar apenas 60 ou 70 quilômetros. Nos Estados Unidos você nunca roda tão pouco, mesmo trabalhando local, você roda aí 200 km local, facilmente. E aqui quando eu vou longa distância eu rodo 800 km, 900 km um dia. Então tem essa diferença aí. Agora, os pontos positivos do Japão, né? A respeito, pouco acidente, claro, muita segurança. Como as estradas, como você pode perceber nesse vídeo, não tem shoulder, não tem o encostamento. Então, não tem lugar para a polícia ficar parada com o radar, olhando as pessoas. Aqui no Japão, a maioria dos radares é tudo fixo, é tudo... Tem móvel também, mas a maioria fica na estrada, como aqueles pardais lá do Brasil, né, que eles chamam. Enquanto já nos Estados Unidos já não tem isso. Um ponto é bom, um ponto é ruim. Mas é bom porque também não tem muita polícia olhando. Então para você ser parado numa Kosoko, numa expressway aqui no Japão, é bem mais difícil que você ser parado nos Estados Unidos. Quem dirige lá mesmo sabe que volta e meia, às vezes uma linhazinha que você dá uma mexida no caminhão, a polícia já vem e já te para ver se você tá dormindo, se você tá bêbado, alguma coisa. Isso é interessante. Então aqui a polícia não incomoda tanto. E uma coisa também que é maravilhosa do Japão, não há o DOT. DOT, para quem não sabe, é o Departamento de Transporte, Department of Transportation. Eles são extremamente chatos nos Estados Unidos. Eles param o caminhão, fazem inspeções absurdas, procuram tudo que é tipo de coisa para te dar uma multa, fazem você perder bastante tempo na estrada. Claro, é pela segurança de todos, mas eles exageram um pouco, né? E aqui no Japão já não tem. Eu tô aqui, que eu dirigi nos Estados Unidos 8 anos. Todos os tipos de caminhões, né? Carreta 5 anos, dump truck 3. E outros caminhões no meio também do tempo. E aqui no Japão faz 4 anos que eu dirijo o carro e fazem 5 meses que eu dirijo o caminhão. E nunca vi um caminhão parado pela polícia aqui nesses 5 meses. Nem mesmo parado, não digo eu, mas ninguém. Você não vê o pessoal, a polícia parando o caminhão, não vê inspeções. Pelo menos na área que eu ando, que é entre Hiroshima e Nagoya, que é uma faixa aí de uns 600 quilômetros. Não vi nada disso ainda. Então essa falta de DOT é extremamente boa. Até que eu falo no Japão não é bom às vezes o que tem, mas às vezes é muito bom o que não tem. Que esse caso DOT mesmo, nossa,
Como os caras são chatos. Agora, outra coisa também que faz falta aqui no Japão são os truck stops. As paradas de caminhão, que são particulares, né? Que são postos de gasolina enormes com estacionamento para 100, 200 caminhões, que tem banheiros, vários tipos de restaurantes, lojas de conveniência, mecânico, borracheiro. Isso aí no Japão faz muita falta. Aqui na minha empresa mesmo, e pelo que eu percebi da maioria das empresas no Japão, a maioria delas tem seu próprio posto de gasolina, né? Ou tem sua própria bomba, como a minha. Lá tem 2 lugares que a gente abastece. Então não precisa esquentar a cabeça com adiantamento, com cheque, com nada, né? Mas por outro lado também não tem os truck stops. Tem as paradas. Como vocês podem perceber ali ao lado direito, a gente está passando agora. Aquilo é um dos parking areas que tem. Só está disponível por outro lado, sentido Kobe. Nós estamos indo sentido Osaka. Essa aqui é a rota 5. Então tem essas paradas aí. Tem restaurantes, tem loja de conveniência. Alguns tem banheiro para tomar banho, às vezes. Que é barato também. Mas são bem raros. Aqui na minha rota eu devo ter uns 3 ou 4 lugares só para tomar banho. Enquanto já nos Estados Unidos, pô, qualquer esquininha, se você não tiver, claro, em Nova York, né? Se você tiver lá pro Texas, Flórida, Georgia, na Flórida nem tanto, mas no interior dos Estados Unidos, muito truck stop. Tem lugar que tem 2, 3 na mesma esquina. Na mesma saída tem 2, 3 truck stops. Então é isso. São algumas coisas que fazem muita falta aqui no Japão. São os truck stops, né? E claro, se desse para andar um pouquinho mais rápido também era legal. São os pontos principais, assim. Agora, muito bom de não ter essa incomodação com polícia como se tem nos Estados Unidos. Agora, falando dos Estados Unidos, né? Eu viajei mais ou menos 43 estados. Eu morei em New Jersey, né? Do lado de Nova York. Fazia New Jersey, Chicago. Depois eu fazia New Jersey, Texas. Nova York, Califórnia. Fiz várias rotas assim. Então eu rodei aproximadamente 1 milhão de quilômetros. Estados Unidos inteiro. As estradas são maravilhosas. Aqui no Japão também são muito boas, é claro. Quanto à estrada aqui, lá é bem equivalente. Fora esse detalhe da velocidade. Agora, uma questão importante nos Estados Unidos é que as estradas, em geral, são de graça. Você não paga pedágio. E aqui no Japão, qualquer estrada que é expressway, todas são pedagiadas. São raros os pedaços que você não paga algum pedágio. No meu caso, que eu dirijo para a empresa, não me faz diferença. Mas para quem tem seu próprio caminhão, é uma grande coisa. Lá nos Estados Unidos só é caro se você for para Nova York, né, Massachusetts, algumas áreas ali do Texas, algumas áreas de Chicago, que tem alguns pedágios ali em Indiana, Ohio. Mas mesmo assim ainda é possível andar em lugares não pedagiados, né? E aqui no Japão é impossível. Aqui, se você quiser andar por exemplo, Osaka, Nagoya, 200 km. Se você for pela Expressway, você faz em 2 horas e meia. Agora, se você for querer não pagar pedágio, você vai andar no mínimo 5 ou 6 horas. 5 horas, sendo otimista, sem pagar nenhum pedágio. É o mínimo dobro. Então é bem complexo essa parte do pedágio. Agora, dos Estados Unidos, que é muito bom, são os truck stops, como eu estava mencionando, que aqui no Japão não tem. Praticamente não tem, né? Tem, mas são muito pequenos e muito poucos. Não se compara com os truck stops americanos. E outra coisa também, que agora, mais recente, né? Eu não cheguei a passar tanto por isso, que no meu tempo, o logbook. Quem não sabe o que é um logbook, é um livro que você tem que marcar as suas horas de trabalho, as horas paradas. É um resumo do seu trabalho dirigindo, né? Então, no meu tempo, o logbook era todo manual, era todo livro que você escrevia, então era muito fácil de você enganar aquilo ali. Eu mesmo ia para Califórnia, voltava e fazia em 7 dias, 8 dias, sem ter que tirar nenhum dia de folga. Fazia sozinho em 8 dias. 4 dias para ir, 4 dias para voltar. Hoje em dia já é impossível, porque
Que agora também é um dos pontos negativos nos Estados Unidos. Positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Positivo na parte da segurança, é claro. Uma negativa que também está dificultando bastante a vida dos caminhoneiros nos Estados Unidos. Tem meus amigos lá que a gente sempre conversa e reclamam muito. Os logbooks agora são todos eletrônicos e não tem mais como enganar o sistema. O sistema ali, se você tem que dirigir só 11 horas e parar por 10 horas seguidas e... é bem chatinho. Bem chatinho esse sistema do logbook. E aqui no Japão já não tem esquema com isso aí. Eu mesmo tenho 2 vezes na semana, eu trabalho das 6 da tarde às 10 da manhã do outro dia. Dirijo aí 13 horas, 14 horas. Sem nenhum tipo de problema. A única coisa é que a cada 4 horas, aqui no Japão, você é obrigado a parar por meia hora. Fora isso, você pode fazer mais que 11 horas de trabalho dirigindo e não é obrigado a parar por 10 horas. Que basicamente, eu trabalho basicamente 10 horas por dia. Não fica fora do sistema do padrão americano, né? Que seriam 11 horas por dia, 6 dias aí você é obrigado a parar por 36 horas. No sistema de logbook. Mas aqui no meu caso, como aqui não tem essa regra, eu trabalho uma média de 10 horas, mas tem dias que eu trabalho 5, 6 horas e tem dia que eu trabalho 14, 15 horas. Então, basicamente, o que eu faço aqui já não seria possível fazer nos Estados Unidos. Esse meu trabalho já seria bem mais complicado lá. Então, como eu estava falando, né, cada lugar tem suas vantagens. Essas são as partes negativas dos Estados Unidos. As positivas, os truck stops serem muito bons, as estradas serem freeways mesmo, né, de graça, a maioria você não tem que pagar. Bastante truck stops. Os truck stops também já não são mais o que eram no meu tempo. No meu tempo era de graça, hoje em dia você também tem que pagar estacionamento. Eles estão complicando também porque aumentou muito os impostos dos Estados Unidos, então imposto predial, né? Então eles estão cobrando até estacionamento em parada de caminhão hoje em dia lá nos Estados Unidos, que não é nada bom. Agora a respeito do salário, o que eu dirijo aqui no Japão, esse meu trabalho, o pessoal aqui faz uma média de $3.000 por mês, trabalhando 6 dias por semana. Nos Estados Unidos, esse mesmo trabalho, provavelmente eu ganharia uns $5.000 por mês, 4.500 por mês, algo assim. No meu tempo, eu ganhava em torno de $1.000 por semana, dirigindo carreta na estrada, né? O dump truck pagava em torno de 800 por semana, que não era ruim. Mas no Japão o custo de vida é muito mais barato. Então mesmo esses $3.000, comparando com 4.500 nos Estados Unidos, dá mais ou menos que na mesma. Porque aqui mesmo o aluguel, por exemplo, eu alugo uma casa, eu pago em torno de $650 por mês de aluguel. Essa minha casa de 3 quartos com garagem, tudo nos Estados Unidos, eu não pagaria menos que $2.000 por mês, se eu morasse em New Jersey ou a maioria dos lugares. Só Flórida que é mais barato, né? Aluguel, e Georgia, interiorzão. E eu moro numa cidade grande, eu moro em Osaka, que seria basicamente morar em Chicago, comparando Nova York com Chicago, é como se eu morasse em Chicago. E tenho certeza que em Chicago você nunca aluga provavelmente nenhum apartamento de 1 quarto por $650 por semana, por mês. Então, o dinheiro é muito basicamente igual. É bem similar, né? Só que eu ainda acho que aqui ainda está um pouco melhor por causa dessa dor de cabeça inexistente, que é o DOT, inspeção e polícia, encheção de saco que tem nos Estados Unidos, que aqui já não tem. Claro, que tem muita polícia também, tem muito radar, mas você andando certinho, ninguém incomoda. E nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos mesmo você andando certinho, ainda a polícia te para. Já aconteceu comigo várias vezes. Cheguei a ser parado um período de 24 horas, separado 3 vezes. Não levei nenhuma multa nem nada, mas só encheção de saco, a perda de tempo, é bem chato. E aqui já não tem esse problema. Aqui só se você estiver aí mesmo no meio numas avenidas aí, passar o sinal vermelho, andar onde não deve. Se você andar certinho, ninguém te incomoda. Vamos passar um radar ali agora. Esses radares mesmo são 80 por hora. Se você estiver abaixo de 100, não te dá multa. Então você pode andar 90, tranquilo, que você nunca vai levar multa na vida. 90, 95,
É mais do que suficiente. Então a diferença basicamente é essa, pessoal. Os dois lugares são muito bons, né? Outra diferença essencial também é que no Japão, como as estradas são menores, os lugares são menores para assim entrar e sair, o padrão aqui não é carreta como é nos Estados Unidos. Como você pode ver nesse vídeo mesmo, os caminhões passando do outro lado, os caminhões que a gente passou. Hoje é domingo também, então não tem um movimento muito grande de caminhões. Mas os caminhões aqui são essa média de 20 toneladas, que seria 40 mil libras, né? Americanos. Então 20 toneladas é o padrão, caminhões com 3 e 4 eixos, straight truck, né? Eles são mais compridos, eles devem dar uns mais ou menos 3/4 do tamanho de um caminhão com carreta. O caminhão com carreta aí tem mais ou menos uns 20 metros de comprimento, enquanto um caminhão desse aqui tem aproximadamente 12, 13 metros de comprimento, que seria 60 pés contra 35, 40 pés, algo assim. Então, basicamente a diferença é essa. Os caminhões são um pouco menores. Claro, tem carreta aqui também, mas eu não diria que as carretas não são nem 5% da frota japonesa de caminhões. A maioria é straight truck mesmo. Caminhões de 20 toneladas, muitos caminhões de 8, de 5. Caminhões são menores, né? Agora a questão também, importante que eu esqueci de mencionar. No meu trabalho mesmo a gente tem que tocar na carga. Mas tocar na carga é bem simples, são só carrinhos que a gente empurra para dentro do caminhão. 10, 15 minutos a gente carrega aí 16 carrinhos dentro de um caminhão. Carrega e descarrega. Então carregar e descarregar leva de 20 minutos a 30 minutos. Tudo, né? E nos Estados Unidos não, a maioria dos cargas quem trabalha com dry van, né, com carreta, a maioria das cargas você não tem que tocar em nada. O pessoal vem com uma empilhadeira, né, um forklift, carrega e descarrega. Só que às vezes tem que esperar muitas horas também, tem essa desvantagem. A vantagem desse meu trabalho é que a gente carrega rapidinho, não tem que ficar esperando ninguém. Talvez um caminhão na frente ou outro. Então aqui no Japão também você não vê tanto caminhoneiro gordo. Eu sou uma exceção, é claro. Mas a maioria dos caminhoneiros são bem fit, são bem magros, porque como a maioria do pessoal pega na carga, porque não tem tanto... Esse trabalho é mais do caminhoneiro, né? Claro, tem trabalhos que você pega mais na carga e outros que você pega menos. O meu especificamente é bem pouco. Agora nos Estados Unidos, normalmente, eu mesmo, todo o tempo que eu trabalhei lá de carreta, devo ter descarregado uma vez ou duas. E mesmo assim pagaram um extra por isso, né? Lumper que eles chamam. Pagaram uns 50 e 80 dólares lá só para descarregar um caminhão em torno de 1 a 2 horas. Que também não é ruim. Então, nesse lado aí, o sistema japonês, de certa forma, tem sua vantagem. Porque ajuda a pessoa a ficar um pouco mais saudável, né? Enquanto nos Estados Unidos, eu mesmo engordei 50 quilos depois que eu... Período de 4, 5 anos sendo caminhoneiro, engordei quase 50 quilos. De 80 quilos fui para 130. E a grande maioria dos caminhoneiros são bem gordos, porque não tem como você não engordar, né? Muita hora sentado, muita comida gordurosa, muito junk food. E aqui no Japão também comida muito mais saudável, né? Em outro vídeo eu vou falar sobre a diferença de qualidade de vida e preços nos Estados Unidos e no Japão também. Mas vai ser para um próximo episódio com um pouco mais de tempo. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido, espero que as informações tenham sido interessantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, um comentário, por favor, deixem um comentário aí, assim que eu tiver um tempinho eu respondo vocês. E por favor, assinem meu canal, se tiverem uma chance aí de me seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Estamos aí. Então é isso aí, mais uma vez, muito obrigado por assistir e terem feito companhia. Falou!